Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa última noite da Semana Catequética. Passou rápido, né? Mas espero que vocês estejam aproveitando. Aqui do meu lado, duas pessoas ilustres. Vamos começar primeiro pelas damas. Boa noite, Rosana. Boa noite, Lucas. Boa noite, Bambu. Sejam todos bem-vindos. Beleza. E a segunda pessoa, como a Rosana anunciou, Fernando. Se você chamar ele de Fernando, ele não vai olhar, então chame pelo nome correto. Boa noite, Babu. Boa noite, galera. Deus abençoe a todos. Rosana, Lucas, que Deus abençoe e que possamos ter uma noite maravilhosa nessa noite de hoje. Amém? Amém. Amém. E certamente teremos. Então, vamos iniciar cantando, né? Babu, coloca uma musiquinha legal para nós, por favor. Vamos cantar assim. Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus, o céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem e os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória ao nosso Deus. Canta nosso Deus, aleluia, amém. Glória ao nosso Deus, canta nosso Deus, aleluia. Nos louvores Deus habita, vamos provar esta presença do Senhor. Sinta aqui em nosso meio está Jesus, o nosso Deus dominador. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem e os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória ao nosso Deus, canta nosso Deus, aleluia, amém. Glória ao nosso Deus, canta nosso Deus, aleluia, amém. Amém. E estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo esteja conosco nessa noite, para que tudo aquilo que nós vamos escutar, estudar, aprender, seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e para a construção do seu reino entre nós. Também peço o Espírito Santo sobre o Padre Igor, que nessa noite suas palavras sejam luz para nossos caminhos e que através delas possamos ficar um pouco mais próximo desse Deus que nos ama e que se doa por nós a cada instante. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, gente. Então, antes de passar a palavra aí para a Rosana, só recadinhos do coração, né? O principal deles, conforme eu falei ontem à noite, ainda estamos com inscrições abertas para o curso de formação básica de catequistas, ok? Ainda temos possibilidade de inscrição para a turma presencial de quinta-feira à noite na Catedral e para a turma online terça-feira à noite através do Google Meet. Daqui a pouquinho o Kleber vai colocar o link aí para vocês, lembrando que hoje é o penúltimo dia para se inscrever. A gente só vai aceitar inscrição até amanhã. Portanto, não percam tempo. Se você quer fazer esse curso, sentiu tocado pela Semana Catequética, acredite, é uma oportunidade ímpar para aumentar os conhecimentos e também aumentar um pouquinho da sua fé. Também estamos com inscrições abertas para o curso intensivo. Se você já fez
o curso de formação básica para catequistas, você pode fazer um curso intensivo. Para esse curso, só teremos a turma presencial, sábado à tarde, lá no Centro Pastoral, perto da Catedral, e a gente tem um pouquinho mais de tempo para inscrição. Para o curso intensivo, vocês podem se inscrever até o dia 20. Só para o curso de formação básica, que é até amanhã, não tem jeito. Muito bem. Vamos lá, Rosana. Rosana também diretora do curso, né, junto com o Helder. Não fala isso. Não fala isso, tá bom, não falar isso. Não fala isso. Então, Bom, tá gente, a nossa semana tem sido uma bênção, né, Lucas? Primeiro, o professor Ney, que ele trouxe a psicopedagogia, né? Só confirmou aquilo que a gente sempre tem conversado na escola. E ontem nós tivemos a honra e o prazer de ter, eu tive a honra e o prazer, eu acho que toda a diocese também, o padre Igor Assunção, que é o nosso pároco, né? E o assunto de ontem e de hoje é a dignidade da Sagrada Escritura na liturgia, não é? Então, a gente faz alguns questionamentos, como a dignidade da Sagrada Escritura na liturgia? E é um assunto encantador, eu não tinha ideia de como o padre ia desenvolver esse assunto, mas ele fez uma viagem no tempo. Não sei quem assistiu. Primeiro, ele trouxe o Gênesis a cada dia, a ligação que Deus fez a cada dia, né? E depois ele foi mostrando como Deus maravilhoso que nos ama imensamente, foi preparando, inspirando os homens a colocar oralmente, depois escrito, tudo o que ele queria mostrar para nós, a humanidade, imagem e semelhança, cada passo que ele gostaria que nós conhecêssemos da sua vontade. Então, eu, Rosana, e eu conversando com o Lucas, né, Lucas, fiquei encantada com a viagem no tempo que nós fizemos, né? Então, eu tenho certeza que hoje também o Espírito Santo de Deus, como a gente já pediu a sua intercessão, vai iluminar, e eu tenho certeza que vamos aprender um pouco mais dessa dignidade da Sagrada Escritura na liturgia. Eu já estava falando com uma amiga da paróquia, não dá para a gente receber o corpo e o sangue de Cristo se a gente não conhecer aquilo que Deus quer falar conosco. Então, a gente precisa aprender a escutar. Eu e essa minha amiga, né, ficamos assim, conversando um tempo sobre esse encantamento que Deus faz, que Deus prepara, né, passo a passo, para que a gente possa, então, depois, recebê-lo, né, receber o corpo e o sangue de Cristo. Padre Igor, parabéns, você me surpreendeu, né, e eu tenho certeza que hoje vai ser a última noite assim, que Deus já preparou e Deus já inspirou, para que a gente possa compreender o quanto a palavra de Deus é tão importante, né, quanto recebermos o corpo e o sangue de Cristo. Muitas vezes nós não podemos por conta da pandemia, mas se tivermos nessa sintonia, né, de aprendermos o que Deus está falando conosco, mesmo espiritualmente, a gente vai sentir o corpo e o sangue de Cristo caminhando em nosso corpo, tá bom? Seja bem-vindo, Padre, sejam todos bem-vindos, não é? Ontem nós tivemos 1.200 visualizações, isso não nos deixa muito felizes. Por quê? Porque todos nós estamos sedentos de aprender que a Sagrada Escritura
é tão importante para que a gente possa entender, então, a liturgia. Pronto, falei demais. Legal. E antes da gente passar a palavra para o Padre Igor, como já virou tradição aqui na nossa Semana Catequética Online, a cada dia a gente traz o depoimento de um catequista de algum lugar aí da nossa diocese. Então já tivemos o depoimento da Laura, catequista lá no Mboimirim, tivemos o depoimento da Jamile, catequista aqui da Forania Morumbi, e tivemos o depoimento do Tony, catequista lá em Miringuaçu. Hoje nós ouviremos o depoimento de um casal de catequistas que atua na Forania Taboão da Serra. Então, você que é de Taboão da Serra, dá uma olhada aí no que esse casal tem a dizer para nós. Boa noite a todos, eu sou a Luciana. Olá, eu sou o Adilson. Nós somos da paróquia Santa Terezinha, da Forania Taboão da Serra. E estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, da experiência dos nossos catequistas, com a catequese online nesses tempos de pandemia, em especial o ano passado, que foi um período de maiores restrições. Aqui no Santuário Santa Terezinha, os nossos catequistas eles conseguiram manter os encontros semanais, onde cada catequista avaliou a realidade e a condição da sua turma e ou usou as plataformas Google Meet, Zoom, ou usou o WhatsApp por conversas ou chamadas de WhatsApp, mas todos conseguiram manter os encontros semanais, né? E inclusive a turma que era para receber a primeira Eucaristia no meio do ano passado foi até renomeada para a turma da perseverança, né? E nessa perseverança, a gente notou também algo interessante, que foi a participação maior dos pais, familiares, né? Aquele responsável pela aquela criança, pela aquele catequizando, e também a gente batizou essa catequese como uma catequese em família, por conta dessa união que trouxe, dessa necessidade da aproximação do catequista, catequizando com seus familiares. Foi muito bonito, gente. Nós então temos uma turma que acabou ficando 2 anos e meio e uma turma que está indo agora em junho completar 2 anos. Mas pela graça de Deus todos estão mantendo os encontros. É isso aí, gente. Nossa contribuição com vocês. Aproveitem bastante a Semana Catequética, um lindo trabalho que é feito anualmente aí pela nossa diocese. Fiquem com Deus e aproveitem bastante. Boa noite e fiquem com Deus. Amém. Então, mais um depoimento, que legal, como é bom ver os catequistas da nossa diocese atuando, seguindo na missão, mesmo na dificuldade desta pandemia. Padre Igor, uma vez mais, seja bem-vindo. Gostei do cenário novo, está muito bonito. A palavra é do Senhor. Só um minutinho, estamos com um pequeno problema lá na paróquia do Padre Igor, o microfone dele está sem som, mas temos uma equipe lá de backup boa que está correndo atrás. Acredito que é o som do computador. Agora sim, fala alguma coisa. Som, teste, som, pegou? Foi? Agora foi. Maravilha, então. Amados amigos, queridos catequistas, nos reunimos mais uma noite para meditar sobre esses 2 grandes mistérios que a igreja nos dá, ela que recebeu de Jesus Cristo, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Paulo tem um verbo que é só ele que fala isso, em todo o Novo Testamento, paradidomen, que significa aquilo que eu recebi, eu transmito. Então, aquilo que a igreja me ensinou, me preparou, transmito a vocês, catequistas. E espero que vocês, catequistas, se preocupem também em transmitir, não a sua opinião, aquilo que você acha, mas aquilo que a igreja diz. Quando caminhamos com uma igreja, nós caminhamos no caminho certo. Pouco importa nossas opiniões, pouco importa aquilo que nós achamos. O importante e a realidade e a beleza da fé é ser obediente como o nosso pai Abraão. Abraão confiou em Deus, Deus não tinha terra, nem filhos, Abraão foi mesmo assim, seguindo o seu Senhor Javé, e assim somos nós. São Inácio falava assim, se o Papa um dia disser que esta cor for cinza e minha consciência disser que é branca, eu confio mais no Papa do que em minha
consciência. Então, hoje, vamos continuar a meditar, a lembrar a dignidade da palavra de Deus na liturgia. E o que é dignidade? Quando nós lemos lá em Apocalipse, tem aquele canto: o cordeiro imolado é digno de receber honra, glória e poder. O que é então dignidade? Dignidade é dar aquilo que se merece. A palavra de Deus, ela tem a sua dignidade na liturgia, porque ela deve ser escutada. A função da palavra de Deus é ser escutada. A dignidade dela é essa capacidade de abrir os nossos ouvidos e escutar aquilo que Deus quer nos falar. A gente nunca... que a palavra, ela é poderosa. A palavra é forte. Quando nós lemos em Gênesis 1:1, Deus faz tudo pela sua voz. Deus criou tudo do nada, e ao deixar essa palavra salvífica, ao deixar o próprio verbo entrar em nossa vida, aquela transformação poderosa realizada no início dos tempos, é realizada em cada um de nós. Então aí, na frente de vocês, já tem o primeiro slide, que é uma figura com escritos hebraicos. Isso aqui é um trecho da palavra de Deus. Os judeus tinham um costume de separar trechos da palavra, e cada trecho era lido durante um período da semana. Aqui já se tem um pouquinho do que vai ser o ano litúrgico e o calendário das leituras. Nós sabemos que os primeiros cristãos, e muitos deles, tiveram essa origem hebraica, e trouxeram da sinagoga esse costume. Então o judeu, ele tem um trecho, nós que somos gregos, né? A gente fala latim, mas a primeira língua da igreja romana foi o grego e depois foi o latim. Nós falamos perícope. E os judeus têm esse termo, perachá, que significa uma porção. Então, cada sábado, cada dia, tem um trecho, uma perachá da palavra de Deus. E aquele dia que Jesus foi até a sinagoga, em Lucas 4, a perachá era justamente aquela: o Senhor me concedeu o seu Espírito. No dia que o Senhor inicia o seu ministério, a leitura, talvez para aquele dia, fosse bem essa, coincidindo, não dando uma coincidência, mas assim mostrando a providência divina. Justino é um dos relatos mais antigos que temos sobre a Eucaristia. Justino, nós podemos dizer que ele foi um advogado da igreja. Ele escreveu a sua apologética. O que é a palavra apologética? A palavra apologeu significa defender. E quando Justino faz ao imperador romano uma defesa, ele descreve como é que os cristãos rezavam a Eucaristia. E ele fala lá na sua apologética: os cristãos se reúnem para ouvir as memórias dos apóstolos, talvez aqui ele esteja falando dos Atos dos Apóstolos, e os escritos dos profetas. Esse aqui é do século II, lá pelo ano 100. É um dos relatos mais antigos que nós temos, que relata como nós cristãos celebrávamos a Eucaristia. E aqui já tem o pé no que o próprio Senhor nos mandou celebrar. Jesus, ao celebrar a sua Eucaristia, ele celebrou a palavra e depois partiu o pão, como está lá em Lucas também. Lucas é o evangelista da igreja, é o evangelista da Eucaristia. Lucas fala que Jesus, com Emaús, partiu o pão, abriu-lhes o entendimento, e depois, assim que ele partiu o pão, ele desaparece, né? Lembrando que ali Jesus não desaparecia, mas deixava a sua Eucaristia para os discípulos de Emaús. E o caminho da fé é o caminho da missa. Nós católicos, quando queremos trazer uma pessoa para a igreja, o que a gente fala? Né? Vai para a missa, vai para a missa, vai para a missa. E a missa, ela não é o começo da fé. O começo da fé é o Evangelho, é a palavra de Deus. E logo depois, a Santa Missa. Jesus não chamou os seus apóstolos, né, os seus discípulos, e falou assim: olha, vou celebrar para vocês a Santa Missa. Não, Jesus deixou para o ápice da sua missão. No fim da sua missão, Jesus deixou aí o memorial da Eucaristia. Então, a própria missa, ela tem a mesma dinâmica de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus primeiro pregou a sua palavra e depois celebrou a Eucaristia. E depois da Eucaristia, a paixão, já que a Eucaristia é memória e atualização dessa paixão. A missa repete o mesmo passo do nosso Senhor Jesus Cristo. E também tem uma outra
uma outra senhora, na verdade, que relata um pouquinho da Eucaristia. É uma mulher chamada Etéria, que escreveu um livro chamado Peregrinação. É uma mulher que sai de Roma e faz uma peregrinação até Jerusalém. E hoje, né, nós tiramos selfies, tiramos fotos, mas essa senhora teve a preocupação de descrever as coisas. E ela fala uma coisa interessante. Ela fala assim, que em Jerusalém, no século III, celebrava-se a liturgia da palavra numa igreja e a liturgia eucarística numa outra igreja. Interessante, né? Nessa história do desenvolvimento da relação entre liturgia eucarística, liturgia da palavra e liturgia eucarística, acontecer isso. E tem um mosteiro no Vale do Cédron que era interessante. O mosteiro, como sabe, né, cada monge vive a sua vida interior, vive sozinho, cada um na sua cela. E é interessante que essa comunidade, por acolher diversas nacionalidades, o que eles faziam? Cada monge se agrupava de acordo com sua língua, rezava a liturgia da palavra de acordo com sua língua, e depois se reuniam para celebrar a liturgia comum. São dois ritos, realmente, mas que têm essa unidade. A liturgia da palavra sempre aponta para a liturgia eucarística. Parece que o som está ruim, a gente vai trocar o microfone. Espero que o som esteja bem. Qualquer coisa pode escrever aí para o Kleber dá um toque aqui para a gente. Também quero lembrar, se você tiver dúvida, pode ir escrevendo aí no chat, e aí o Kleber vai selecionar as perguntas, e depois no finalzinho a gente vai ler as dúvidas de vocês. No século IV, depois de Cristo, São João Crisóstomo, ele tem uma homilia sobre Lázaro. E nessa homilia ele pede para os seus fiéis a lerem a palavra antes de virem para a igreja. Então aqui dá a entender... Está ruim o som ainda? É o terceiro slide. Dá a entender o quê? Que havia uma seleção de leituras anterior à celebração eucarística. A gente pode fazer uma pergunta aí, eu vou dar uma bolsa, aí eu quero financiar uma bolsa para o primeiro catequista que responder certo. Curso, aí o que vocês selecionarem, depois a Rosana vem e me cobra, eu vou dar uma bolsa para quem responder certo. Qual nasceu primeiro? A Bíblia ou a igreja? Aí vão respondendo aí, o primeiro que responder certo, né? Eu dou uma bolsa para fazer o curso da escola catequética. Aí a Rosana fala comigo, a gente financia aí o catequista inteligente que descobrir qual foi criado, qual existiu primeiro, a igreja e a liturgia ou a Bíblia. Então São João Crisóstomo lembrava aos seus fiéis a estudarem antes de ir para a missa. Está vendo? João Crisóstomo já há quase 1.600 anos orientava isso. E também fica para cada um de nós, né? Nos prepararmos antes para que na palavra de Deus, na liturgia da palavra, a gente possa escutar melhor aquilo que Deus quer nos falar, preparar o nosso espírito para um momento tão especial. E depois, com São Gregório I, né, o Papa, começou-se a surgir o evangeliário. O que é o evangeliário? O evangeliário eram textos selecionados, perachás ou perícopes, que eram lidos na Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia, ela nunca leu a Bíblia na sua liturgia. Ela lia perícopes ou textos. Aí já dei a resposta ao catequista que respondeu que nasceu primeiro foi a igreja e depois a Bíblia, acertou. E depois a Rosana vai me falar qual foi o catequista para que a gente possa financiar aí a bolsa dele na escola catequética. Então, o evangeliário, né, e esse é um evangeliário bem antigo, é do ano 603 depois de Cristo, né, aí já tinha a palavra, já tinha os evangelhos, já foram escritos, e aí havia essa seleção de textos que deveriam ser lidos. E essa imagem bonita aí é de um evangeliário do século VII depois de Cristo.
E a igreja, como vocês sabem, o nosso rito romano, que é esse rito que nós católicos brasileiros celebramos a Eucaristia, ele não é o único. A nossa igreja é tão rica, tão bela, que existem os ritos ocidentais e os ritos orientais. E os ritos orientais se dividem-se em várias famílias. O rito de Antioquia, o rito caldeu, copta, não é muito minha especialidade, mas existem vários ritos. E cada rito pegou esse ritmo. Todos os ritos da Igreja Católica têm, antes da Eucaristia, a leitura da Palavra de Deus. O rito copta, né, o siríaco oriental, que a tradição fala que foi São Tomé quem criou a igreja de Salabar, né, que é na Índia, que é o rito siríaco oriental, eles fazem 4 leituras da Palavra de Deus. Eles leem 2 leituras do Antigo Testamento, uma da Torá e a outra dos profetas, e 2 leituras do Novo Testamento, uma epístola e profeta. São 4 leituras. Nós católicos temos 3 leituras, né? Se contarmos aí com os Salmos, são 4, mas os coptas têm esse amor e essa devoção à palavra de Deus, já iniciando desde o início do seu rito, 4 leituras. Nós romanos temos 4 leituras, né? Com o Salmo, depois do Concílio Vaticano, mas antes era só uma epístola ou um texto do Antigo Testamento e o Evangelho. O rito copta, que é do egípcios, né? E eu convido vocês também a rezarem pelos coptas. Os coptas são os nossos irmãos cristãos que estão no Egito, e o copta, ele sofreu muita perseguição. Não sei se vocês ficaram sabendo daqueles jovens que foram decapitados na praia. Todos eles eram cristãos coptas, e as igrejas são queimadas, e o cristão copta, ele não tem como fugir da fé dele. Sabe por quê? O copta, assim que ele é batizado, ele faz aqui no punho uma tatuagem. A criança saiu da igreja, os pais já vão lá e tatuam aqui no punho a cruz de Cristo. Então, se ele for perseguido, se um dia alguém for perseguir a fé dele, ele nunca vai poder negar, né, porque a fé está tatuada no pulso dele. Assim como o judeu, né, o judeu varão não tem como esconder a fé dele. O copta também não tem como esconder, porque no pulso dele está tatuado. E os coptas também possuem 4 leituras, mas todas são do Novo Testamento. E é importante nós sabermos quais são os livros utilizados na liturgia, já que a liturgia, ela nunca leu a Bíblia, nunca colocou no presbitério, né, no altar, na mesa da palavra, a Bíblia, porque a Bíblia, ela surge depois. A Bíblia, como é hoje, ela só surgiu depois do Concílio de Trento, e primeiro com a reforma de Lutero, e depois o Concílio de Trento definiu, né, quais seriam os livros que fariam parte da nossa escritura. Então, como eu disse ontem, a palavra de Deus, ela subsistiu sem ter o material, né? A palavra de Deus, ela já existia sem ser a palavra escrita, e nós católicos devemos diferenciar, né, a palavra escrita da palavra dita. Então, a palavra escrita, ela não contém totalmente a palavra de Deus, como está escrito lá na Verbum Domini. E aí está a resposta, né? A Eucaristia é mais antiga do que a Bíblia. A Eucaristia é mais antiga do que os Evangelhos. Os pergaminhos eram... E também por quê, né? Não se lia a Bíblia, porque a Bíblia os livros eram feitos de pergaminho, e o pergaminho era um material extremamente caro. Então as comunidades pobres não podiam ter várias cópias, né, das palavras de Deus, não podiam comprar esse material porque era extremamente caro. Então compravam só aquilo que é essencial, geralmente a epístola, né, ou o Evangelho, e principalmente, o Evangelho. E aí o próximo slide, fala novamente desses livros que nós usamos. Na antiguidade, tinha 2 tipos de livros, né? Tinha o evangeliário e tinha o evangelistário. São 2 palavras diferentes. Evangeliário e evangelistário. 2 livros que existiam simultaneamente. O evangeliário, diferente do que é hoje, é o que continha os 4 evangelhos. Hoje o evangeliário é a seleção de texto. E o evangelistário é o que hoje seria o nosso evangeliário, que contém trechos do evangelho. Aí eu faço mais uma pergunta para vocês, catequistas: quanto tempo Jesus passou aqui na Terra? Escreve aí no comentário. Quanto tempo Jesus ficou aqui na Terra? Enquanto eu vou beber água.
Então, desde o seu nascimento até a sua ascensão, quanto tempo Jesus passou aqui na Terra? A bem da verdade é que a gente não sabe. A gente fala que é 3 anos, por quê? Porque no Evangelho de João é o único evangelho no qual Jesus vai 3 vezes celebrar a Páscoa, e a terceira vai ser a definitiva. Nos outros evangelhos fala-se que Jesus foi celebrar uma Páscoa só, né, que seria a sua definitiva. Então, o Jesus, talvez, eu gosto de pensar nisso, né? Jesus talvez entre nós não passou mais do que 1 ano. E essa breve passagem da palavra de Deus foi tão forte, tão marcada, que até hoje, 2000 anos depois, do outro lado do oceano, estamos falando desse homem que passou pouco tempo na terra. Mas por que São João tem 3 idas de Jesus celebrar a Páscoa em Jerusalém? Então, 3 Páscoa, uma Páscoa por ano. Então, Jesus teria andado aqui na Terra durante 3 anos. Porque São João, o seu evangelho, talvez fosse um evangeliário. João, ele se diferencia de todos os outros evangelhos. Quem percebe, né, os 7 milagres ali, 7 cenas, né, os 7 sinais, são sinais isolados. Os especialistas falam que João, ele não tem uma unidade. Então, ele seria um lecionário. São cenas diversas da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o próximo slide, né, temos a foto de São Gregório I, e Gregório I, ele é famoso pela reforma que ele fez na igreja, pela unidade que deu à igreja e ao rito. Ele é conhecido pelos cantos gregorianos, e ele fez essa grande reforma e unificou a liturgia, né, e João, o diácono, fala assim de Gregório I: tirou muitas coisas, cantou poucas, adicionou algumas, da reforma singela que São Gregório fez, unificando a igreja. E o próximo slide, né, nós falamos de todos os ritos, e agora a gente vai falar do rito romano antes do Concílio Vaticano II. Então, antes do Concílio Vaticano II, nós tínhamos 3 leituras, e 4 se nós formos contar com o Salmo, né? Então, a primeira leitura, chamada Lezione, era uma leitura do Antigo Testamento. A segunda leitura era uma leitura da Epístola de São Pedro, de São Paulo ou de São João. E a segunda leitura, o Evangelho. E tinha um Evangelho final, que era sempre o mesmo, João, capítulo 1. E esse ciclo durava apenas 1 ano, não como 3, como é hoje. E aí o próximo slide, né, com a reforma, o Sacrosanto Concilium, e eu quero falar mais uma vez sobre o concílio. Eu falei ontem e vou falar novamente que é algo muito importante pensarmos nisso. O concílio não tem autoridade por si só. A gente vê as pessoas leigos falando assim: o concílio mudou a igreja, o concílio modificou a igreja, o concílio modificou... Não. O concílio, ele é convocado, diferente do sínodo, né? Ele é convocado, o Papa escuta o concílio e aplica aquilo que ele quer. O que aconteceu no nosso tempo foram os abusos no concílio. Então as pessoas, por ser um tempo novo, por ser um tempo midiático, aquilo que acontecia em Roma, né, chegava logo pelos continentes, era espalhados. Então as pessoas iam aplicando os concílios a sua beira vontade, faziam aquilo que ele quiser, mas não poderiam, porque não tinham autoridade. O Padre Darcy, com quem eu trabalhei durante 6 anos, né, um grande abraço para o Padre Darcy, ele conta que assim que houve a notícia do concílio, o povo pegou os hábitos, rodou os hábitos, queimou os hábitos, né? Isso foi um grande abuso, porque o concílio nunca disse isso. O concílio nunca disse que não deveria se usar vestes, né? As vestes ou hábitos. Na verdade, a única coisa que o concílio fez foi pedir que os hábitos sejam mais simples e adaptados à região. Acontece o quê? O povo abusa. O povo vai lá, pensa que ele pode implementar o concílio e não pode. Quem coloca as coisas em práticas do concílio é o Papa. Então aí no concílio, Sacrosanto Concílio, documento sobre a liturgia, no número 35, faz esse pedido para o Papa, né? Para que tenham mais leituras, para que a liturgia possa abarcar mais o ciclo da Bíblia, contemplar mais. E aí o que o Papa fez? Certamente com a sua comissão,
fez isso o que o concílio pediu. E o que o concílio pediu, né, para que haja mais leituras. E aí surgiu o OLM, que é o ordenamento das leituras da missa. Então, a pedido do Concílio Vaticano II, o Papa, com a sua comissão, preparou este livro que nós chamamos lecionário. E esse novo ano litúrgico, então, o Papa pediu, né, perdão, o concílio pediu e o Papa fez. Não é a gente que vai ler lá, né, o documento e vai falar, não, está dinuísta, eu vou fazer isso. A gente não faz, isso é abuso de direito. Né? Quem aplica o concílio é sempre o Papa. E o concílio não terminou ainda, não terminou com Paulo II. Né? Quando São João Paulo II terminou de escrever o direito canônico, ele escreveu a pedido do Concílio Vaticano II. Então, até São João Paulo II, o concílio não tinha sido aplicado. Aí João Paulo II promulgou um novo direito canônico a pedido do concílio. Então, os próximos papas podem falar, olha, talvez isso do concílio não tenha sido aplicado, eu vou lá e aplico. Né? Então, é sempre o Papa quem ratifica o concílio. Então, a pedido, eu quero que fiquem muito claros isso em vocês, porque as pessoas, elas nos enganam. Hoje é muito fácil encontrar fake news relacionada à Igreja Católica. Então, o Concílio Vaticano, ele não destruiu a Igreja, ele não fez com que a fumaça do demônio entrasse na Igreja. Se alguém o fez, foi o próprio Papa, e nós acreditamos que não, porque ele é, né, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e nas coisas de fé e moral, nós acreditamos que ele é infalível. E aí surgiu, a pedido do Concílio Vaticano II, 35, o novo ordo de leituras da missa, que é um pequeno trecho de texto que está antes, no comecinho do livro do lecionário. Então, ele é de uma grande riqueza. Esse texto, né, que é antes das leituras, ele fala do valor da palavra de Deus, como a palavra de Deus é importante em nossa vida. E eu, estudando um pouquinho, revendo essas coisas, reaprendi algumas coisas e selecionei para vocês alguns trechos desse ordenamento, né, desse preâmbulo que está ali no começo do lecionário, para que a gente pudesse meditar e aprender melhor. Se você quiser aprofundar esse tema, todo documento da igreja é público, né? Você vai lá no vaticano.va e pode baixar. Tem outro site que foi feito para os padres, né? Que é o cleros.org. Lá também tem todos os documentos da igreja. E você que é catequista, eu convido você também a assinar o Lo Observatório Romano, que é o jornal do Vaticano. Toda terça-feira sai lá o jornal do Vaticano e você pode baixar e ler pelo seu celular. A informação hoje é muito fácil, e é muito fácil também encontrar fake news na internet, principalmente no YouTube. Olha para vocês verem, né? Essa semana me mandaram um vídeo assim, contagem regressiva para o segredo de Fátima. Aí eu fui ver o que era aquilo, era um vídeo que falava que estava para acontecer aquilo que estava segredo, que a irmã Lúcia guardou, e era o terceiro segredo que iria ser revelado agora. E tinha 500 mil de visualizações. E, na verdade, a pessoa que fez aquilo, ela tinha má fé, porque se você pesquisar, o segredo de Fátima já foi revelado, já foi interpretado. O segredo de Fátima, os manuscritos, foram até expostos, né, em Portugal, no Santuário de Fátima. Então, a pessoa que faz aquilo é uma pessoa de má fé, como se algo fosse segredo e não fosse revelado, e já foi aberto, já foi interpretado, e as pessoas falam que ainda não, que vai acontecer, que tudo que foi lido ali não foi revelado, e a gente acaba perdendo a confiança na igreja. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que se fala, e se fala apoiado nos documentos da igreja. E agora a gente vai entrar num tema que é um tema de liturgia. E tema de liturgia sempre é polêmico, né? Porque as pessoas na reunião da igreja podem falar assim, na minha paróquia não faz isso. Ou então vai na paróquia e fala assim, na diocese foi dita isso. Né, o padre Igor disse aquilo, e é uma falta assim, de caridade nossa, né, querer usar do nosso conhecimento para poder manipular o padre, para poder mostrar que a gente tem autoridade. Na diocese foi dito isso, aqui não é feito. Quando a gente já fala isso, né, já tem ali um pouquinho de sarcasmo,
né, um pouquinho ali de maldade. Quando a pessoa ela é da verdade e é da caridade, ela nunca vai falar isso, né? Então, se você vê que alguma coisa aqui que foi dita em relação à liturgia não acontece na sua igreja, né? Se você tiver abertura com seu padre, tiver uma equipe de liturgia, você vai lá e fala, né? Se seu padre ele não tiver uma abertura, então você fique quieto. Aristóteles, antes de aceitar os seus alunos para o liceu, ele cobrava uma coisa só: uma atitude moral, porque o conhecimento muitas vezes pode ser usado para o mal. Então a pessoa, ela estuda um pouquinho mais para quê? Para oprimir o outro, e o conhecimento em si deveria ser a causa de alegria. Então, ao estudarmos as normas litúrgicas, a gente não pode pensar assim, na minha igreja é assim, porque é uma falta de caridade e até um julgamento. E lembra que nosso Senhor falou, né? Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. É aquilo que eu falei também ontem, né? Todos nós sabemos as regras litúrgicas, as obrigações do padre, mas as nossas obrigações, às vezes a gente nem sabe ou finge que não sabe. Então, ele já começa dando uma declaração de fé. Na liturgia, a igreja segue fielmente o modo de ler e interpretar a Sagrada Escritura que o próprio Cristo utilizou. Quando estamos unidos, o Espírito Santo nos vem e aprendemos realmente aquilo que Deus quer de cada um de nós. E quando o culto católico se inicia, isso é belíssimo. Nós temos diversas presenças de Cristo, né? A presença sacramental, a presença no sacerdote, a presença na sua palavra, a presença no meio do povo, né? Jesus Cristo, na liturgia eucarística, nos abraça com todas as mãos que Ele pode nos dar. Então, por isso, nós devemos ter um amor profundo pela liturgia. E existe, talvez, essa confusão entre o antigo e o novo. Existe uma pessoa fazendo, eu não gosto do antigo, não gosto do novo. E o lecionário, né, essa prenotanda, fala assim, olha, que tudo que acontece no antigo aponta para o Cristo. O Cristo é que vai se revelar. Então, como a Rosana disse, né, Deus progressivamente, de acordo com os nossos conhecimentos e a nossa capacidade, foi se revelando a cada um de nós. E como fala a carta aos Hebreus, nesses tempos revelou-se de modo mais definitivo pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento está latente o novo, e no novo torna-se patente o antigo, mas Cristo é o centro e a plenitude de toda a Escritura. Ainda nos fala, quando Deus comunica a sua palavra, espera sempre uma resposta, que consiste em ouvi-lo e adorá-lo, em espírito e em verdade. E algo que é muito importante na nossa vida, e na antropologia católica, é que quando a gente deseja ser santo, realmente, nós esquecemos da coisa mais essencial para ser santo, que é o Espírito Santo de Deus. Os nossos esforços, nada conseguimos. A gente quer ser santo, a gente faz um monte de esforço, faz um monte de propósitos, mas esquece de que o mais importante, quem age em nós, é Jesus Cristo através do seu Espírito. A santidade, ela só vem quando nós nos abrimos a Deus. Eu acho muito bonito o jovem, né? Um jovem que quer buscar a santidade, ele pensa muito na castidade. Eu acho bonito quando um jovem vem até o padre e fala assim, pequei contra a castidade. E a gente esquece que para vencer a castidade, para conseguir a castidade, é necessário deixar que Deus age em nós. A gente pergunta, você reza o terço, você tem uma oração sincera com Deus, uma oração bíblica, você deixa que Deus entre na sua vida, e muitas vezes a resposta é não, né? Nós temos aí um tapa na cara. Esses dias o Papa beatificou um santo de 13 anos de idade. E qual era o segredo da santidade dele? Eucaristia, confissão e o Santo Terço. Aí 3 coisinhas que o Beato Carlos Acutis conseguiu para alcançar a santidade. Eu aqui que já tenho 34 anos de idade, ainda não tenho nem a metade daquele menino de 13 anos conseguiu na sua vida. Então a gente nunca pode esquecer disso, né? O Espírito Santo que age em nós. E lembrando aí aquilo que São Tiago fala, sede cumpridores da palavra, não meros ouvintes. É aquilo que eu falei no número 9.
para que a palavra realize de fato nos corações aquele, o Senhor, que ressoa aos ouvidos, requer-se a ação do Espírito Santo. Esse Espírito não só precede, acompanha, segue toda a ação litúrgica, mas também sugere ao coração de cada um, e é o Espírito Santo que nos guia. Uma pergunta para o catequista, para escrever aí rapidinho, enquanto eu bebo água. Qual é o momento em que a substância deixa de ser pão e vinho para se tornar Jesus Cristo? Qual é o momento da transubstanciação? Escreve aí. Escreveram? Então, a gente pensa que Jesus, ele vem até nós, ele toma, né, as espécies do pão e do vinho, quando o padre faz a anamnese. Tomai todos e comei. Não, não é este momento. Jesus vem até nós quando o padre faz a epiclese. É o primeiro, os ministros aí sabem, o primeiro toque do sino, quando o padre estende as suas mãos sobre as oferendas e pede o Espírito Santo de Deus. Aquele momento, através da mão do padre e pela ação do Espírito Santo, vem até nós o divino. Então, às vezes a gente pensa, né, que é na anamnese, quando o padre levanta, que Jesus, o padre levantou, Jesus desceu. E não é, né? É quando o padre impõe as suas mãos e ali acontece o maior milagre, né? Deus, aquilo que Deus desejou, né? Desejei ardentemente estar convosco, acontece no meio de nós. Palavra e Eucaristia, no número 10. A igreja honra com a mesma veneração, embora não com o mesmo culto, a palavra de Deus e o mistério eucarístico. A igreja se alimenta das duas palavras. Não se pode omitir, nem diminuir, nem, o que seria mais grave, substituir as leituras bíblicas por outras leituras não bíblicas. Então, nos Estados Unidos, assim aconteceu o Concílio Vaticano II, era interessante que as pessoas liam a primeira leitura e no lugar da segunda leitura liam um texto de Gandhi, um texto de Marx, e aqui a igreja fala claramente que é um erro grave substituir a liturgia da palavra por outra coisa que não seja a palavra de Deus. E o evangelho é o ponto culminante. Quando nós nos levantamos para ouvir a palavra do nosso Salvador, Jesus Cristo, ali condensa tudo, né? Tudo aquilo que foi lido antes, agora é condensado em Jesus Cristo. E aí ela dá algumas orientações para a leitura da palavra, no número 14. Ela fala que a palavra deve ser lida como alta, clara e inteligente. O que é uma proclamação inteligente? É uma proclamação que você está lendo e está entendendo aquilo que está acontecendo. Quando você lê e entende, você não erra as pontuações. Então, às vezes, a pessoa está lendo mecanicamente, lendo as palavras e não está entendendo o texto. É como uma criança lê, né? Ela faz só lendo as palavras, não vai entoando, não vai dando sentido. Aquilo que nós estudamos. Às vezes, aquele famoso erro, né? É pegar a pessoa de última hora para ler algo tão sagrado. A gente vai ver sobre o ministério do leitor, que a igreja sempre teve um amor tão grande pela palavra de Deus, que não é qualquer um que poderia ler, mas quem tem o ministério de leitor. Às vezes, na nossa ignorância, né, na nossa espontaneidade, acontecem absurdos, né? Quando vai ler o nome de Nabucodonosor. Uma vez eu estava celebrando, eu era seminarista ainda, e aí a pessoa estava lendo a palavra de Deus e deu aquela microfonia, sabe? Quando o microfone dá aquele grito, e ela foi lá e falou assim, eita! E soltou um palavrão. Naquele momento a celebração acabou, porque ela foi muito espontânea, né? Ela tomou um susto, talvez não estava tão atenta, estava tão nervosa em ler ali a palavra de Deus, que ela tomou o susto, e aí falou um palavrão no meio da celebração da palavra. E aí, a famosa pergunta, né? Comentário pode? Na sua igreja tiver comentário,
que bom. Se não tiver, que bom. É sempre uma decisão do padre. Confie nos seus padres, gente. Às vezes a gente vê que o padre está errando, que o padre está fazendo aquilo que é certo, e às vezes o padre não tem uma abertura. Põe na misericórdia de Deus. Não vai querer bater de frente com o padre, que você vai sair perdendo, né? Quando a gente bate de frente com o padre, acontece aquilo que é o pior na igreja, é a desobediência. E hoje até o Papa está sendo desobedecido. Desautorizam o Papa para dizer que ele é comunista. Cada besteira que nós ouvimos hoje. E a beleza da fé, como eu disse no começo, está em ser como Abraão, né? Em ser obediente. E Abraão é bonito porque Deus fala, vai para lá, e Abraão vai para lá, e Abraão vai, sempre obediente à palavra de Deus. Aí, quanto ao comentário, não fala que deve ter um comentário, mas que pode ser feito um comentário. E aí, pode fazer admoestações breves e apropriadas, simples e fiéis ao texto. E no número 57 fala assim, o comentador do lugar apropriado, porque o comentador não pode ler da mesa da palavra, né, do ambão. Exerce um verdadeiro ministério litúrgico. E a leitura do evangelho, que é o ápice, né, dessa liturgia da palavra, fala o seguinte, a leitura evangélica deve ter a veneração que merece. Olha que bonito. A leitura evangélica deve ter a veneração que merece. Agora não vai ser a gente que vai inventar a veneração como deve ser, vai enfrentar as coisas. A gente vai seguir aquilo que a igreja pede. O que a igreja pede? Para que essa leitura seja digna e venerável. Para que tenha um evangeliário, que é aquele livro que só tem se possível, né? A igreja é muito misericordiosa, a comunidade que não pode comprar um evangeliário. É um livro caro, comprar a capa ainda. Mas que, se possível, tenha o evangeliário. E ele fala assim, o aleluia, né? Na liturgia tem dois louvores que são bíblicos. O aleluia e o hosana. O hosana, ele acolhe aquele que vai chegar, né? Que é o corpo de Cristo, o seu sacramento. E o aleluia, olha o que fala. O aleluia é a acolhida para Deus. Quando nós cantamos aleluia, nós estamos acolhendo o próprio Senhor Jesus. E é interessante que essa leitura deve ser tomado do altar. Então o evangeliário fica no altar, e aí quando se inicia o aleluia, pega-se solenemente esse evangeliário com velas, incensos, outros sinais de veneração, e deve ser cantar. E se possível, né, aquelas introduções devem ser cantadas. Então quando a gente faz isso, a gente dá a dignidade que a palavra de Deus merece na liturgia. A liturgia da palavra não é um apêndice, né? Às vezes a gente esquece, a gente tem muito amor à Eucaristia. Isso é muito importante, mas esquecemos também de dar valor a essa palavra. E o salmo responsorial, quanto ao salmo responsorial, habitualmente o salmo deve ser cantado. Aqui na minha comunidade eu gosto de marcar muitos tempos. Então, quando é um tempo solene, eu peço que o ministério cante tudo. Quando é um tempo comum, ou um tempo de festa, né? Porque nós, igrejas, temos 3 níveis de festejo para celebrar a Santa Missa. Nós temos a memória, nós temos a festa e nós temos a solenidade. E às vezes a gente acaba cantando todos os trechos da missa e esquece de dar esse grau, né? Que o nível da celebração tem. Então, quando se é uma festa, canta só o glória. Quando se é uma solenidade, canta-se só canta o ato e o glória, para poder marcar bem o tempo. Mas o salmo eu gosto sempre que se cante. E aí a liturgia dá 2 opções, né? O salmo pode ser cantado de forma responsorial ou direto. E aí vem uma coisa, a gente fala assim, salmo responsorial, e é comum as pessoas falarem assim, olha, em resposta à primeira leitura, vamos cantar o salmo responsorial. E o salmo responsorial, ele nunca é uma leitura, uma resposta à primeira leitura. O salmo, ele tem esse nome responsorial, por quê? Porque ele é cantado assim. Uma pessoa canta e a assembleia responde. Então, a gente tem que evitar falar isso, né? Em resposta à primeira leitura, vamos cantar o salmo responsorial, porque não é assim. A igreja entende esse responsorial como essa forma alternada da assembleia e o salmista cantar o salmo. E eu creio, né,
que aí é quase o finalzinho da liturgia da palavra, fala-se assim: a Assembleia reunida manifeste o seu assentimento como resposta à palavra de Deus. E a oração dos fiéis, o povo exercendo sua função sacerdotal, reza por todo o mundo, pelas necessidades da igreja, pela comunidade local, pela salvação do mundo, pelos que têm dificuldades. E essa oração dos fiéis deve ser como? Em petições breves e judiciosa liberdade. Olha que expressão interessante. Judiciosa liberdade. O que quer dizer judiciosa liberdade? Significa que é a nossa liberdade, mas com a regra, com a lei. A gente não pode pedir qualquer coisa a Deus, né? E até... agora me fugiu, né, onde está escrito, mas vocês pedem e não recebem porque não sabem o que pedir e nem como pedir. Então, essa judiciosa liberdade, né, não é aquela liberdade que a gente faz o que quiser, mas a liberdade condicionada à vontade de Deus. E logo após o preâmbulo, né, do lecionário nos fala sobre o ambão. E aí ele fala quanto ao ambão. O ambão deve ser um lugar elevado, fixo, nobre, amplo, correspondendo à dignidade da palavra de Deus. Convém que seja ornado com sobriedade, ao menos nos dias mais solenes. E não é conveniente que outros subam no ambão, ou seja, quem deve subir no ambão são os leitores, o salmista, o diácono e os padres, aqueles que têm uma função de proclamar a palavra de Deus. E é interessante que nas orientações para a construção das igrejas, pede-se que o ambão seja feito do mesmo material que a mesa da palavra, para simbolizar essa continuidade de uma mesa para outra mesa. Assim como o evangeliário ele é tirado da mesa da Eucaristia e levado para o ambão, para simbolizar que as duas mesas são uma única mesa. Então, nas orientações hoje, os artistas católicos, arquitetos, é pedido que o mesmo material que é feito o altar, seja feito também o ambão, como no caso aí da nossa catedral, né? Os dois até se parecem, mas o altar é um pouquinho mais largo. Aqui na minha comunidade também. Os dois são de madeiras com detalhes em vidro. E o próximo orientação é o próprio lecionário. Que os livros sejam os sinais e símbolos das realidades celestes. Convém que haja um evangeliário ornado com beleza. Os lecionários não sejam substituídos por outras publicações, como ler o folheto, ou ler a liturgia diária. O certo é ler do lecionário. Mas se isso não acontece na sua paróquia, não vai chegar chutando balde lá, não vai chegar nessa paróquia se achando maioral. Se você tiver uma abertura com o padre, você fala. Se você não tiver, sabe que cada um conhece o padre que tem, não é? Se você não tiver, reze, peça a Deus misericórdia, peça a Deus que dê iluminação. E para mim é muito importante dessa palestra, porque eu revejo coisas que eu vi no passado, e no nosso orgulho de ser padre, o tempo passa, a gente vai se esquecendo e não lê mais. E aí, esse ministério, essa liturgia da palavra, tem ofícios. E quais são os ofícios relacionados à liturgia da palavra? O primeiro é o presidente. O presidente tem a missão de anunciar o que foi transmitido, de fazer a homilia, que significa fazer com que os fiéis entendam e saboreiam a Sagrada Escritura. E introduzir também isso que é possível. O presidente, ele pode fazer um comentário inicial, introduzir os fiéis na liturgia da palavra por meio de admonições, né? E pode ser feita pelos outros, no caso do comentário. Quem daqui é mais antigo, que nem a Rosana, né, que é do tempo da fundação da diocese, lembra de Dom Emílio. Dom Emílio ia na comunidade, Dom Emílio foi um príncipe, né? Dom Emílio ia, e cada leitura, antes da leitura, ele fazia um comentário. Aquele comentário introduzia o nosso espírito a entender melhor o que seria lido. E qual é o ofício dos fiéis? O que o fiel deve fazer na liturgia da palavra? O fiel tem apenas uma missão: ouvir. A dignidade da palavra de Deus, né, a função dela, dignidade, como eu disse, é dar aquilo que ela merece, é que seja ouvida. Todo esse ritual da igreja,
Todas essas orações que ornam o Evangelho, que ornam as leituras, é para que nós possamos ter o espírito aberto àquilo que irá ser anunciado. Então, no número 44 fala assim: a igreja não somente instrui quando lê a palavra de Deus, mas quando reza, canta e atua. E no número 47 fala o seguinte: todos os fiéis cristãos estejam dispostos a escutar com alegria a palavra de Deus. E aí, as duas funções, né, relacionadas à leitura, que é o diácono, que faz a leitura do Evangelho, e se ocasionalmente faz a pregação e lê as intenções dos fiéis. O leitor, então, a igreja desde o começo instituiu uma pessoa para ler, né? E esse ministério nós temos até hoje. E o leitor fala o seguinte, que o leitor tem uma função própria, e mesmo que se tiver um padre ou um bispo, quem vai fazer a leitura é o leitor instituído. E aí existe essa permissão, número 57, de que haja leitores não instituídos. E a seguinte orientação: que pode usar o trajo comum, que é a nossa roupa civil, que sejam idôneos, cuidadosamente preparados, que tenham formação espiritual, litúrgica, bíblica e técnica. Então, o leitor, está vendo como ele é tão importante, que a igreja se preocupa até em falar naquilo que o leitor deve ser formado, no âmbito espiritual, litúrgico, bíblico e técnico. Pode voltar um slide? Só voltar um para trás. Volta mais um. Isso aí, ó. Aí bem no finalzinho, os 4 âmbitos que a igreja obriga que o fiel leitor tenha a formação espiritual, litúrgica e bíblica, porque a palavra de Deus merece, né? Ela tem dignidade, então ela tem que receber aquilo que ela merece, ou seja, um bom leitor. Então, se você é leitor, se preocupe aí em ter formação espiritual, litúrgica, bíblica e técnica. E aí, como você já tiveram um spoiler aí, o próximo slide, é que nesse ano, como vocês sabem, o Papa Francisco, ele deixou que o ministério, né, não o extraordinário da palavra, mas que o ministério instituído, que é o caso do leitor e do acólito, as mulheres pudessem participar. Então, a gente tem que saber uma distinção. Eu vou falar depois, o próximo slide. Isso. Tá nesse? Aqui meu tá. Isso. Então, o que o Papa Francisco fez no mês passado, né? Ele mudou o direito canônico. A igreja é dona do direito canônico. Existe quem promulga, pode despromulgar. Se um papa promulgou uma lei, outro papa pode despromulgar. Então, o que o Papa Francisco fez? Ele apenas mudou a redação do Cânon 230. Então, antigamente falava-se assim: os leigos varões que tiverem a idade. Essa redação antiga. E aí o Francisco mudou. Ele tirou apenas a palavra varão. Colocou assim: os leigos que tiverem a idade. Então, ampliou aí esse ministério de leituras. A igreja pode mudar isso? Pode mudar, porque desde o princípio, a igreja, ela pode mudar aquilo que Deus quis que ela mudasse. Existem 2 tipos de lei. A lei divina, que é a lei que não muda, que é a lei de Deus, e a lei da igreja. A lei da igreja, ela muda. Nós católicos tivemos 5 direitos canônicos na nossa história, né? Então a igreja, conforme o tempo, ela pode ir mudando, porque ela tem essa autoridade. O que ela não pode mudar é a lei divina. Então Jesus instituiu o sacramento da ordem. Foi divinamente revelado. E existem outros ministérios que a igreja institui. É para o serviço da igreja. Então a igreja instituiu diversos ministérios que estavam abaixo da ordem. E antes de Paulo VI, né, existiam vários ministérios pequenos. Então tinha o clavicurário, que cuidava da chave, tinha o exorcista, tinha o leitor, tinha o acólito, tinha o subdiácono, tinha o diácono já é uma ordem, né, mas tinha esses graus menores que eram chamados de ordens menores. E Paulo VI fez uma grande reforma nesse subsacramento da ordem, né?
ele mudou, colocando apenas 2, o ministério de leitor e o ministério da colitato. E o próximo slide é aí quanto ao ciclo litúrgico. Então, como o Concílio Vaticano II pediu, a Igreja colocou em prática, né? O Papa colocou em prática. E o novo ciclo litúrgico, como vocês sabem, é composto do Advento, do Natal e da Quaresma. E o tempo comum, ele é o mais interessante de todos, né? Porque ele é feito pela leitura de 3 evangelhos que acontecem em 3 anos. E como é que foi escolhido isso? É interessante que os evangelhos, eles são lidos de forma contínua, né? Então, de acordo com a estrutura clássica do evangelho. Mateus, Marcos e Lucas. Marcos, por ser pequeno, se insere algumas passagens de João, que é o discurso do pão. E nas grandes festas, leia-se João. O que acontece? A igreja fez esse ciclo e no Antigo Testamento, que é a primeira leitura, coloca a leitura relacionada ao Evangelho. Então, a primeira leitura sempre vai estar ligada ao Evangelho. E um outro ciclo, que é o ciclo da segunda leitura. E aí tem um próprio ciclo próprio. Assim como os Evangelhos, né? A leitura do Evangelho é de maneira contínua e corrida, também a segunda leitura, ela é contínua e corrida. Então, a gente começa lá, 1 Coríntios, no ano A, aí lemos todas as cartas aos Romanos, aí depois vem outra carta, assim até os 3 anos. E também o Evangelho. Nós lemos todo o Evangelho de Mateus, todo o Evangelho de Marcos, todo o Evangelho de Lucas. E temos o Salmo, que o Salmo também é sempre ligado ao Evangelho. E aí terminamos esse momento de formação. A pré-notanda, né, termina falando sobre o ciclo. E aí o ciclo, como vocês já sabem, acho que vocês conhecem bem o ciclo litúrgico da igreja, eu não quis jogar água em terra molhada. Bem, então é isso. Agora vamos tirar um tempo para as dúvidas. Então acho que aí o Kleber anotou as dúvidas aí, para a gente poder responder as dúvidas de vocês. A Andréia vai ler as dúvidas e eu respondo aquilo que eu souber. Então pode começar. Boa noite, graça e paz. Só aguardando aqui as dúvidas. Não tem dúvida. Não tem dúvidas? Não estou ouvindo, Déia. Eu tenho que arrumar aqui. Estamos aguardando. Dizem assim que quando não tem dúvida, é que a palestra foi muito boa ou foi muito ruim. Eu quero acreditar que foi muito boa. Chegou aqui. Chegou. O padre pode explicar melhor sobre o tempo que Jesus esteve na Terra? Não então, entendi. Justamente, é bom explicar isso, essas coisas polêmicas. Nos evangelhos não fala quanto tempo Jesus ficou aqui na Terra, desde o seu nascimento até a ascensão. Lucas fala que no tempo de Tibério, né, ele data ali direitinho o começo do ministério de Jesus Cristo. Tanto é que através dessa declaração de Lucas, nós temos aí o ano 2000. Mas quanto tempo Jesus passou aqui na Terra, a gente não sabe. Nós deduzimos que sejam 3 anos, por quê? Porque no Evangelho de João, fala que Jesus foi celebrar a Páscoa 3 vezes. Então, é narrado lá as 3 vezes que Jesus foi a Jerusalém celebrar a Páscoa. Ou seja, se é uma Páscoa por ano, Jesus foi 3 vezes celebrar a Páscoa, quer dizer o quê? Que Jesus supostamente ficou 3 anos pregando aqui na Terra. Mas eu, pessoalmente, Padre Igor, gosto de acreditar que Jesus passou pouco tempo aqui na Terra. E essa palavra que ele passou pouco tempo aqui pregando foi tão potente, tão forte, que até hoje nós estamos escutando, como se fosse o Big Bang, né? O Big Bang, que deu início à criação, foi só 1 milímetro de segundo, né? E nem tinha tempo. E aí, até hoje, nós estamos explodindo, expandindo o universo. No meu pensamento, nas minhas orações pessoais, eu penso assim,
né? Então, esse momento único que Jesus passou aqui na Terra foi um momento pequeno, mas que é tão grande, tão forte, que até hoje está se expandindo e estamos escutando a sua palavra. Agora, eu falar, nos evangelhos não falam quanto tempo Jesus passou aqui na Terra. Por isso a gente fala que é 3 anos, porque no evangelho de João, fala-se que Jesus foi celebrar a Páscoa 3 vezes em Jerusalém. Próxima dúvida. Se tiver. A Aninha Batista colocou que também não tinha entendido sobre o tempo que Jesus ficou na Terra. Próxima pergunta. Então, espero que tenha ficado bem claro aí, porque é uma coisa meio polêmica. Quando eu falei isso na primeira vez na comunidade, o povo ficou escandalizado, assim, né? Porque o povo não conhece o Evangelho. Se vocês conhecessem o Evangelho, saberia que em nenhum momento nos Evangelhos, no Novo Testamento, fala quanto tempo Jesus ficou aqui na Terra. Padre, boa noite. Eu acho que algumas pessoas estão com dúvida, porque eles estão falando a questão da idade, né, de 33 anos. É isso que eles estão se confundindo, né? Obrigado, Kleber. Então, de fato, Lucas fala que Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos, né? O seu ministério iniciou a pregar o evangelho. Mas quanto tempo Jesus ficou desse 30 anos até a sua ascensão, a gente não sabe, o evangelho não fala isso. A gente deduz isso pelo evangelho de João, como eu disse, que lá fala que Jesus foi celebrar a Páscoa 3 vezes, né? Tem 3 narrativas de Jesus indo a Jerusalém celebrar a Páscoa, ou seja, se é uma Páscoa por ano, Jesus, depois dos 30, do seu ministério iniciado, foi celebrar a Páscoa 3 vezes, supostamente Jesus ficou 3 anos pregando aqui na Terra. A gente fala que Jesus morreu com 33 anos, mas a gente não sabe, né, com quantos anos Jesus foi crucificado. Sabemos com que idade ele iniciou o seu ministério, mas com que idade ele terminou o seu ministério é uma dedução a partir do Evangelho de São João. Isso, padre. Eu acho que a colocação foi muito boa, né, que o pessoal estava se confundindo justamente com a vida pública, né, e esse mistério de Jesus. Até o padre Matos, né, que está colocando, ele deixou aqui um comentário justamente sobre isso, né, que o pessoal não compreendeu. Então, espero ter deixado claro aí para vocês que, de fato, não sabemos quanto tempo Jesus passou aqui na Terra. A gente fala que é 3 anos por isso, né? Eu falei tanta coisa, vou ficar somente nisso. É por causa da bolsa, né? Chegou aqui do lado, qual é o significado de Hosana? Como? Qual o significado de Hosana? Louvor, louvar a Deus. Usando aleluia é a mesma coisa. Acontece que depende da raiz, né? Aleluia é fazer isso aqui com as mãos, né? Isso aqui é aleluia. Não pode bater mão não pode bater palma na missa. Mas a palavra aleluia, né? Halel, né? E daí vem a palavra hebraica de mão também, né? É fazer isso aqui com as mãos. E Hosana é louvor. Assim como em português nós temos vários nomes para louvores, né? A gente tem louvor, adoração. Assim também na língua hebraica, existem vários termos para designar louvar a Deus, né? É certo chamar este tempo que Jesus passou na Terra de Anno Domini ou Anno Dominó? É isso que colocaram? Não, então, desde que Jesus... Muito bem, é uma pergunta interessante. Desde que Jesus se encarnou, todos os anos são anos Domini, né? Anos de nosso Deus. Então, quando existe uma consagração da igreja, põe-se lá assim, Anno Domini tal ano, né? Anno Domini, porque é genitivo, né? Pertencente. Então, ano do Senhor, Domini. Quando devemos falar palavra do Senhor e palavra da salvação após a leitura? Como? Não entendi? Quando devemos falar palavra do Senhor e palavra da salvação após a leitura? Quando devemos? No final, não é? Parece a pegadinha. A gente fala a palavra do Senhor no final da primeira leitura e da segunda leitura. E no final do Evangelho, que pode ser até cantado, a gente fala a palavra da salvação. Tereza Cristina colocou aqui, então conta a partir da Páscoa. Como? Contar o que é? Tereza Cristina, ela só colocou o comentário. Então conta a partir da Páscoa.
Conta quando ele tinha 30 anos. Aí, quantas Páscoas Jesus celebrou? Nos evangelhos sinóticos, ele celebrou uma Páscoa só. Eu devia ter feito um esquema, sabe? Devia ter previsto que ia dar um pouquinho de polêmica. Nos evangelhos sinóticos, Jesus celebrou uma Páscoa só, que foi a sua última e derradeira. Então, Jesus inicia com 30 anos, ele vai a Jerusalém e morre. É o evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. No evangelho de João, Jesus iniciou o seu ministério, ele vai 3 vezes. Vai uma vez um ano, depois volta de novo para sua terra. Vai outra vez outro ano, volta de novo para sua terra. E depois vai uma terceira vez, que vai ser a sua última e derradeira. Até porque João, ele não faz história, ele faz teologia, né? Emerson Fonseca. Achei muito interessante sobre o sinal na mão relativo à igreja de Copta. Esse sinal é de batismo ou algum outro sacramento? Do batizado. Então a criancinha já é tatuada. A criança já sai da igreja, já fazem a cruz copta no punho delas. Então não tem como fugir. E se você cortar, né, tem gente que gosta de cortar, gente que gosta não, mas para poder tirar a tatuagem, corta a pele, se você cortar, você morre, porque você está cortando aqui, né, uma veia essencial. Então não pode nem tirar a sua tatuagem. Se algum muçulmano falar para você, pro copta, né, você é cristão? Aí fala, não sou não. Aí, deixa eu ver sua mão. Aí ele mostra a mão, tem lá a cruzinha copta. Então a criancinha, desde quando é batizada, né, ela recebe essa tatuagem da cruz. E quando Jesus discutia com os doutores da lei no templo com 12 anos, não conta? Então, mas Jesus aí tem 11 anos de idade, né? Não está com 30 anos de idade. Então, Jesus viveu 30 anos aqui na Terra, mas pregando o seu ministério. Talvez Jesus não passou 30 anos aqui na Terra. Talvez eu formulei errado. O seu ministério durou pouco tempo. Nós falamos que seu ministério do batizado dele até a sua ascensão foram apenas, segundo o Evangelho de João, 3 anos. Mas nos sinóticos não sabemos. E eu gosto de pensar que foi um tempo bem pequenininho que Jesus passou aqui na Terra. Não era essa a pergunta da Osana. A dúvida é na missa, pois aleluia é receber a Deus. Um comentário da Carla Oliveira. Do Osana. Osana e aleluia é a mesma palavra que significa louvor. Mais perguntas? Boa noite, muito obrigado pelas explicações. A formação está sendo maravilhosa. É o comentário da Vera Santos. Maravilha. Então não tem mais. Depois eu leio os comentários de vocês aí, ver se alguém me xingou, né? E agradeço a vocês, agradeço a paciência. Para mim foi uma alegria poder estar com vocês aqui nesses 2 dias, poder servir a diocese nesse nível mais diocesano, não mais no nível da minha paróquia. Então eu estudei bastante, não é o meu tema. A Rosana me convidou, acho que em outubro, para poder falar para vocês. Estou me preparado, lido bastante, para poder partilhar com vocês alguma coisa aí da nossa fé, que é tão rica. Afinal, são 2000 anos de fé, de vivência da palavra de Deus, que a gente não consegue abarcar, né, em 2 noites de palestra. Então, muito obrigado à equipe aí da catequese, que convidou um filho da diocese a participar com vocês aí. Também quero agradecer a Pascom aqui, a Andréia e o Cláudio, que nesses 2 dias me ajudaram a montar essa estrutura aí, para que vocês tivessem um pouquinho mais de qualidade, de imagem, de áudio, para aprender melhor a palavra de Deus. O Ney falou assim, né, no último dia dele, que o santo de casa não faz milagre. É a palavra de Jesus Cristo, né, que o profeta não faz milagre na sua terra. Mas não significa que a gente tem que obedecer a isso. Pelo contrário, né, se um profeta da nossa casa, a gente tem que ouvir ele. E aqui na minha paróquia, né, é a minha casa. Então eu nunca senti que as pessoas falassem, não, eu conheci esse moleque aí, então não vou ouvir
a palavra dele. Mas quando Jesus exorta isso, né, que um profeta não é bem recebido na sua terra, é justamente para a gente fazer ao contrário, receber bem o profeta. Em nossa diocese tem quase 200 padres aí bem formados, padres que amam a sua diocese, que a gente pode também dar valor a essas pessoas formadas aqui, que a igreja, vocês investiram, né? Um padre é formado pelo dinheiro de vocês, então pode aproveitar melhor aí os nossos padres também. Acho muito importante dar valor àquilo que é nosso, que nasceu aqui na nossa diocese. Mais uma vez, então, muito obrigado aí à pastora catequese, que com muito carinho me convidou, e peço desculpa por qualquer coisa. Se eu soubesse que ia ser tão difícil compreender os 3 anos de Jesus Cristo, eu teria feito um esquema aí. Qualquer coisa eu coloco nesse slide, e aí, se vocês quiserem, esse slide pode ser aí partilhado entre vocês, tá certo? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um e a família de vocês. Eu penso, padre, que quem quiser fazer aquele curso de aprofundamento, né, Lucas, é uma oportunidade de tirar algumas dúvidas, não é? Então, o convite está feito aí, viu, pessoal? Porque o padre Igor vai ser um dos professores. A gente agradece imensamente o seu carinho, o seu sim, não é? Assim como Maria, você disse sim para Deus, mas disse sim para nós também. E esses 2 dias foram 2 dias de um aprendizado enorme, a gente tirou muitas dúvidas, e o ser humano às vezes esquece, né, aquilo que ele sabe. Você relembrou tantas coisas, e a viagem que fizemos de ontem para hoje foi muito bom. Aprendemos muito, e a gente agradece mesmo de coração a sua disponibilidade, o seu amor, né, que a gente conhece você e sabe o seu amor com a Eucaristia, com o estudo da palavra, não é? E graças a Deus que o profeta no nosso bairro, ele é muito bem aceito, viu, padre? A gente briga muito por você na nossa paróquia. André está dando risada, mas é isso mesmo. Obrigada, viu? Deus abençoe você imensamente. Lucas? Não tem mais o que falar, não. Só uma vez mais agradecer ao senhor, Padre Igor, por sua disponibilidade. Eu sou da Forania Morumbi, então a gente já se conhece. Qualquer coisa que eu fale não vai se comparar a Rosana, que é só paroquiana, mas é uma honra acolher esse profeta da nossa casa, uma honra e um orgulho. O senhor pode ter super certeza disso. E, olha, seja bem-vindo ao Secretariado Diocesano de Catequese sempre, tá? Vamos precisar. Obrigado, Lucas. Muito. Deus abençoe muito. Amém. Bom, para encerrar, então, só 2 recadinhos finais. O primeiro deles, durante toda a semana catequética, tivemos a companhia de vários sacerdotes. Um deles é o Monsenhor Paredes, né? Vigário episcopal, não lembro agora o número da região, mas corresponde às foranias Mirim Guaçu e Mboi Mirim. Ele acompanha a gente a semana inteira. Estava previsto para ele gravar uma mensagem para nós, que nem o Padre Manuel gravou, que nem Dom Luiz gravou, mas infelizmente ele teve um problema de saúde. Ele está bem, está em recuperação, mas não conseguiu dar um recado. Ele falou com o Kleber, pediu para que fosse mandado a todos um abraço fraterno, e ele, assim como nós, ficamos muito contentes que essa 13ª semana de catequese foi um sucesso. Esse formato novo, online, uau, como deu certo, e tenho certeza que dará muitos frutos, assim como o Monsenhor também tem. E lembrando dos cursos, tá? Eu vi que muita gente perguntou se ainda tinha vagas para o curso básico de catequistas. A resposta é sim, ainda temos vagas para a turma online de terça-feira à noite, para a turma presencial de quinta-feira à noite, lá perto da catedral. Apenas para essas 2 turmas temos vagas. Aproveitem, só vamos aceitar inscrições até amanhã. Curso intensivo, a Rosana já deu o recado, só lembrando que o prazo máximo é até dia 20 de fevereiro. O Kleber colocou aí na tela o site do blog da catequese, onde está o link para que vocês façam a sua inscrição. E não custa nada lembrar, os 4 dias da semana catequética
estarão disponíveis aqui no Facebook da Diocese de Campo Limpo, tá? Então, vocês podem rever quantas vezes quiser. E os slides utilizados durante essa semana catequética estarão disponíveis neste blog do Secretariado Diocesano, que está aí na tela, a partir possivelmente de sábado, tá ok? Babus, você ainda está aí? Se você ainda está aí, então, olha ele aí. Então, quero propor o seguinte, Padre Igor, por favor, nos dê a sua bênção para encerrar essa semana catequética. Babu, em seguida, você mete bala aí na música mais bonita e mais conveniente que você achar. Feito? Amém. Amém. Então, Padre Igor, por favor, dê-nos sua bênção. Vamos então pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ela que é a nossa mãe, a mãe do Brasil, possa abençoar cada lar, cada pessoa que hoje abriu o seu coração à palavra de Deus, que Deus possa ver a nossa disposição em servi-lo, a nossa disposição em querer conhecer a sua palavra, nossa disposição em querer anunciar a sua palavra a todos aqueles que querem ouvir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tu te abrastes na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Cada mais um refrão assim. Tu sabes bem que o meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente eu